vamos à parte importante aqui também, que é a palestra, né? Nós vamos estar falando sobre as 3 etapas da graça. E eu quero bater nessa tecla, porque essa é a visão que eu tenho, recebida na edificação pelo o nosso apóstolo José Luiz. E me aclarou a minha mente, meu entendimento, para que essas 3 partes sejam bem explicadas, porque nós estamos vivendo a terceira, a última etapa, que se chama a última etapa da igreja na sobreedificação. Eu sei que nós estamos enfrentando uma situação muito delicada, porque não é assim que os demais que foram edificados entenderam, mas eu entendi assim, e estou trabalhando nisso para que a igreja cumpra a terceira etapa, porque se você tem a terceira etapa e para na segunda, com o passar do tempo você vai ser chamado daquele que parou e está atrasado na matéria da sobreedificação. E a tendência é o quê? Retroceder e agir segundo a carne. Porque uma vez que a etapa não está mais sendo administrada, as pessoas começam a manipular aquilo e andar segundo a vontade da carne e dos pensamentos. E começa a falar besteira. Por quê? Porque não entenderam o propósito de Deus. Então nós estamos na graça, mas ela foi dividida em 3 etapas, que primeira é o quê? Fundamento, diga fundamento, edificação e sobreedificação. Então são 3 etapas e nós vamos ver isso aqui bem claro. E agora bem explicada por mim, para que você não tropece em pedra alguma, mas desenvolva. Nós sabemos que muitos irmãos que foram edificados, ou quase todos, principalmente alguns que andaram no nosso meio e retrocederam, não entendem isso. Estão fugindo dessa responsabilidade. E isso não vai fazer bem, porque as atitudes deles já estão mostrando que eles estão andando na carne e não no espírito, porque eles estão contrariados com a sobreedificação, e vocês que ficaram na sobreedificação está sendo batido por eles, tentando fazer vocês cometerem o mesmo erro que eles cometeram. E ao cometer erro, acontece o quê? Reações. São abençoados, né? Todas as vezes que vocês estiverem em contato com eles, os cumprimentem como abençoados, perfeitos, completos, porém, estacionaram, não entenderam, e eles querem bater em cima da edificação, sendo que vocês já foram edificados. E eles estão querendo ensinar você o que você já tem na mente. Eu falo, mas você está falando algo que eu já passei por isso. Você está tentando saber mais do que eu? Eu passei por essa matéria também. Eu sei, não tem novidade nenhuma não. Agora, nós estamos na sobreedificação. Ali tem novidade. Porque é a matéria final para levar a igreja na transformação. Então, eu quero expor isso detalhadamente para que vocês, ao conversarem com eles, mostrem a nossa habilidade do conhecimento. A nossa habilidade do conhecimento. E tenha paciência com eles.
Igual nós temos paciência com os da lei, que não são, porque gentio não tem lei, mas estão lá, paciência, vão ser conduzidos. Como os da edificação também, paciência com eles. Não briga com eles, não discute. Faz o seguinte, igual está falando para a Eliane, pega a palestra e envia para eles. Sempre envia. É aquele dito popular que nós aprendemos: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vê que eles estão nervosos, não estão? Né, Eliane? Estão nervosos, não? Vem, não, é aqui. Pô, aqui o quê? Eu já passei por essa matéria aí, meu amigo. É igual, por exemplo, uma pessoa me chamar para fazer o 2º grau. Eu já fiz. O que eu vou fazer lá? Fazer o 1º grau? Me chamar para fazer o 1º grau? Para quê, companheiro? Eu já passei por isso. Não, vem fazer o primário. Mas o primário, eu já passei por isso. Não dá mais para mim. Assim também são essas 3 etapas que precisam de ser respeitadas e anunciadas para a igreja. Assim é? Lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Então Paulo recebeu o quê? A graça que foi dada, ele não buscou não, viu, abençoado? Deus deu, a graça é dada, você não buscou, ela chegou até você. Assim é? Lancei o fundamento como prudente construtor. Então a graça, ela levou a ele uma atitude. Qual a atitude que Paulo recebeu de informação de Deus quando ele recebeu a graça? Lançou o quê? O fundamento. O que é o fundamento? É a base para uma construção, não é isso? Esse prédio aqui tem quantos andares? 15? 15 ou 16 andares? Quanto? 23? Imagina o fundamento que foi feito nesse prédio aqui para aguentar 23 andares. É o tamanho da coluna aí. Então, o fundamento precisa de ser bem trabalhado. E ele diz que ele lançou como um prudente o quê? Construtor. Não é só um construtor, ele é prudente, porque existe construtor que não é prudente. E Paulo aqui foi o quê? Prudente. Ele diz perito arquiteto. Então Paulo trabalhou o fundamento e outro edifica sobre ele. Então, segunda etapa, edificação. Agora ele diz, porém, cada um veja como o quê? Sobreedifica. Então nós temos o quê? A graça, ela é compreendida em 3 partes: fundamento, edificação e sobreedificação. Nós estamos em qual? Sobreedificação. Porque o fundamento e a edificação já passou. Quem lançou o fundamento? Paulo está vivo? Porque se ele tivesse vivo, não tinha espaço para edificar. Não tinha espaço para edificar. Aí veio o edificador, José Luiz. Ele está vivo? Não está não? Eles estão falando aí que ele é imortal. Como todos nós somos. Porque receberemos o quê? A imortalidade, que é o corpo transformado. Todos serão. Por que foi tirado, foi ceifada a vida de José Luiz da terra? Porque a edificação coube a ele, o outro, para que após a sua morte entrasse o quê? A terceira etapa, que é a sobreedificação. E nós temos que respeitar isso, abençoado. Porque Deus é exigente. Deus é, como o Marcelo diz, é detalhista. Ele tem os detalhes dele, que se você e eu não compreendermos, em vez de nós avançarmos, nós vamos o quê? Retroceder.
e ele diz que não se agrada daqueles que retrocedem. Então nós não somos daqueles que retrocedemos, nós somos daqueles que o quê? Avançamos para aquilo que é perfeito. Aí ele vem dizer no 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é o quê? Jesus Cristo. Então essa sempre é a base da edificação e da sobre-edificação, é Jesus Cristo. Mas nome nenhum pode envolver nisso. Ele usa véu? Usou quem? Paulo, foi um véu. José Luiz foi um véu. Eu sou um véu usado para sobre-edificação. Agora, quem tem honra? É Cristo. Porque nós nos entregamos para receber a informação e passar para a amada de Deus e ela compreender qual é a vontade do Senhor na terra. E eu e você aqui estamos sendo trabalhados para que isso aconteça. Agora, a graça, ela tem dois sinônimos. Ela tem um que é favores. Recebi a graça de Deus, não é assim que as pessoas falam? Recebi uma graça de Deus para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai, na escola, no trabalho, que aí ele significa o quê? Favor. Então, há a graça que é a favor. E há a graça que é o quê? Doutrina. E nós estamos falando da graça que é doutrina. E o autor dessa doutrina se chama quem? Paulo. Por que nós estamos falando a graça doutrina? Porque houve a lei, que foi sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. E a lei foi colocada para estabelecer um tempo só na terra. E ela ia ser o quê? Tirada, porque ela era exclusivamente para judeus. Nós, gentios, não fazíamos parte dela. E ao receber a graça, já manifestada já por Jesus de Nazaré, o Cristo na terra, o que ele veio fazer? Cumprir a lei e os profetas para que a graça viesse. E o fim da lei é Cristo. Quando Cristo veio, ele acabou com a lei. E ao acabar com a lei, a graça tomou lugar. Assim é, pessoal? Ela tomou lugar. Então, nós estamos falando agora da graça doutrina, trazida pelo o apóstolo Paulo, autor dessa doutrina. Lá em Gálatas 2, 7, 8. Vamos aqui com paciência. Está fazendo frio? Se estiver, desliga esse ventilador, aquele ali, Thiago. Deixa só esse da frente. Aí. Gálatas 2, 7, 8, o apóstolo Paulo aos Gálatas diz o seguinte, olha, pelo contrário, quando viram, quem viu? Os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, a qual estava ali Pedro, João e Tiago, que eram os cabeças da lei na circuncisão vivida e cumprida por Jesus. Ele diz, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, então o evangelho da graça, incircuncisão quer dizer graça, doutrina, me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão, que eu falei aqui, que é a lei sendo cumprida por Jesus de Nazaré. No versículo 8 ele diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios, que é o quê? A graça, a incircuncisão. Então Paulo foi reconhecido aqui, abençoado, como o autor da graça. Nós temos quantos evangelhos? 2, lei e graça, circuncisão e incircuncisão. Nós não temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí não é evangelho. Isso aí é o quê? Livro
histórico, porque esses homens narraram tudo aquilo que Jesus fez na terra, cumprindo a lei e os profetas, segundo Mateus 5:17. Assim é? Então, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo é o autor disso tudo. E os apóstolos de Jesus de Nazaré reconheceram que foi dada essa graça a ele. Olha que coisa tremenda. Não é o que ele fala lá, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, quer dizer, os discípulos reconheceram Paulo, que não foi discípulo de Jesus de Nazaré. Ele era o quê? Paulo, um discípulo após a morte, 45 anos depois da morte de Cristo, e foi chamado e levado ao terceiro céu, recebeu essa graça gloriosa, e os discípulos, Pedro, João, Tiago e os demais, reconheceram que a ele foi confiado. Então você e eu só podemos ouvir o evangelho de quem? De Paulo, que é o evangelho da incircuncisão, a segunda etapa, que é a graça, que é de melhores e superiores promessas. Então, abençoado, quando você vê isso, a sua mente, a tendência dela é abrir para os benefícios que a graça tem para mim e para você, que nos coloca o quê? Abençoados, perfeitos, completos, mais que vencedores, ricos, abençoado com todas as bênçãos, predestinado, deuses. Essa é a posição que nós recebemos após receber essa graça do Senhor. Assim é? Aí você começa a ver de forma diferente. E quando o apóstolo ele lança esse fundamento, ele chama para que nós sejamos o quê? Os seus imitadores. Está lá em 2 Coríntios, aliás, põe 12:1, que nós vamos mostrar que esse apóstolo é o único que recebeu o quê? As revelações e as visões de Deus. Não tem outro para nós entendermos bem sobre a vontade, sobre a doutrina, sobre a instrução de Deus. Ele diz aqui, olha, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Em toda visão e toda revelação tem que ser passada pelo apóstolo Paulo. Porque senão você não vai entender. Se você for lá em Pedro, João e Tiago, que eram apóstolos da circuncisão, escolhidos para trazer o evangelho da circuncisão aos judeus, se você ouvi-los, dá ouvido para ele, vai entrar o quê? Confusão, fermento. Por quê? Porque o nosso apóstolo que traz a incircuncisão é o apóstolo Paulo. Nós não podemos dar ouvido a outra pessoa. Lá em Efésios 3, de 1 ao 8, vamos ver mais sobre a posição de Paulo aqui nas revelações. Ele diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então ele diz: sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então isso tem que ficar bem definido, para você conhecer a sobre-edificação, abençoado. Porque senão nós vamos ser levados pelo fundamento, que é o sistema, ou então pelos edificados, que não entenderam além disso. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação que me foi dado, conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então,
quando ele foi revelado, era o quê? Mistério. O que é mistério? Algo que está o quê? Oculto. Então Paulo foi separado, ainda perseguindo a igreja. Ele não estava em oração, nem em jejum, em monte, não, ele estava no crime. Ele ia perseguir, aprisionar os de Deus e possivelmente até exterminá-los. Mas Deus, quando tem um plano numa vida, Ele não precisa que essa vida faça nada para invocá-lo. Ele se manifesta. Assim é? Você recebe a manifestação do Senhor. E Ele diz, pelo quando ledes, podeis compreender o discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Que qual geração? A lei, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então veja bem, Paulo é o escolhido para o Evangelho, e ele diz lá em 1 Coríntios 3,10, que como recebeu a graça, como perito arquiteto, lançou o fundamento. E ele disse, outro edifica. Então quem determina essas 3 etapas é Paulo. Lançou o fundamento, outro edifica, agora veja como cada um o quê? Sobre-edifica. E esses 3 não pode ser individualmente a igreja. Esses 3 é compreendido do apostolado. Porque para conhecer o apóstolo Paulo, só outro apóstolo pode conhecê-lo e entender bem as suas diretrizes. Porque o nível de apostolado não pode ser passado para outro ministério, a não ser para o apóstolo. Então o apóstolo passa por um apóstolo, o apóstolo passa por outro apóstolo, porque tem códigos, tem revelações aí, abençoado, que se você tentar sobre-edificar, você não vai conseguir. Porque nesse versículo, né, de 1 Coríntios 3,10, ali tem um código, tem uma revelação. Ele diz... 3,10. É o primeiro. Ele diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como o quê? Sobre edifica. Então, esse ensinamento e essa escolha foi feita para alguém que seja o quê? Perito. Foi feito para perito. Se o perito não tiver enquadrado nessas 3 partes, quem tentar sobre-edificar ou quem tentar edificar, pode cometer erros. Igual, por exemplo, eu como corretor de imóveis que sou há anos, então eu conheço uma construção, quando eu entro, se passou a mão de um arquiteto ali ou não. Eu sei. Se o arquiteto esteve naquela casa, dentro do seu projeto, ou não. Porque o arquiteto tem detalhes. Que um profissional vendo, ele diz, pô, que boa e excelente arquitetura. Você põe um plumo... direitinho, você põe o esquadro direitinho, você puxa a linha. Por quê? Porque o arquiteto é exigente. Se tiver uma parede torta, derruba e faça outra. Tem que estar certinho. Se faz um reboco que não adequa a visão dele do reboco, arranca e faz outro. Por isso que tem muito pedreiro que não gosta de trabalhar com arquiteto.
E nem pintor gosta de trabalhar com arquiteto. Ele fala assim, esses caras não sabem nada, quem sabe sou eu. Quantos anos que eu sou pedreiro, esse cara formou aí agora e já está querendo me mandar? É porque o arquiteto é o quê? Técnico, ele é exato. Não adianta querer passar porque não passa. Ele fala assim, não quero. Ô arquiteto, vem cá. Não quero. O fundamento, ele mede massa, ferro, tudo tem que estar de acordo com ele, porque se não tiver, ele não assina o projeto. Porque ele passa a ser responsável que uma vez o prédio erguido, se cair, ele está perdido. E se matar a gente então, aí que o bicho pega. Assim é a construção da igreja do Senhor. Por isso que ele diz, Paulo, como perito arquiteto. E Paulo não era arquiteto. Paulo, quando ele era judeu, Saulo, ele era o tipo advogado e não arquiteto, engenheiro. Mas Deus fez ele ver que para trazer a graça sobre a igreja nas suas 3 etapas, ele precisava de ter uma visão de arquitetura. Porque o edifício de Deus é o mais belo, o mais lindo que tem sobre a terra. Os compartimentos estão certos. Você pode ver que aonde não tem arquiteto, muitas vezes a sala é um monstro de sala, os quartinhos desse tamanho, os banheiros desse tamanho, ou um banheiro grande demais, parecendo um quarto, ou um quarto enorme demais e os outros todos pequenos. Na hora que você olha a parede assim, parece que ela deu uma... É verdade? É. E o cara chega e fala assim, eu que construí. Eu falei, pô, cara... Quando eles me chamam para fazer avaliação, eles não entendem isso. Eu vou lá ver a casa, falei, não, é só de olhar... tá bom, a casa é bonita e tudo, mas se te passasse um arquiteto aqui, esse pedaço morto que tem aqui, ele seria uma sala, ou ele seria alguma coisa, porque o arquiteto, ele aproveita detalhes, ele é detalhista. Assim é quem constrói para o Senhor o seu grande edifício. Eu tenho que respeitar o que fez o perito arquiteto, que foi lançar o fundamento. Eu tenho que respeitar agora o edificador detalhista, para que a sobreedificação venha sobre a igreja e a igreja se destaque. Nós temos vários prédios em Belo Horizonte. Tem uma arquitetura aí muito ruim, que todo prédio de Belo Horizonte parece um caixotão. Ou então um espigão, só aquele troço de parede lisa. Agora você vai lá para São Paulo, você vai para Bahia, você vê cada arquitetura. E Belo Horizonte tem alguns. 1, 2, 3, 4, só. O resto tudo é caixote. Não tem arquitetura nenhuma, que eu falo, pô, mas esse arquiteto não foi perito, não foi um bom arquiteto, na questão da arquitetura, da apresentação, porque a apresentação é que manda, pessoal. A primeira impressão é que manda, não é ela que fica. Então você vai para outros estados, você vê uns prédios bonitos, você vai para Brasília, cara, nossa. Você vê uns prédios lá que fala, caramba, por que aquele lá na minha cidade não tem? É porque não houve arquiteto bom, detalhista. E nós estamos trabalhando algo que é muito mais rico de tudo quanto há na terra, a igreja do Senhor. Que se ela não tiver um perito trabalhando com ela, ela vai se dar mal. É o que nós vimos por aí. Por que há esse tanto de igreja, esse tanto de pastor, esse tanto de bispo ou de apóstolo que não serve para nada? Aonde a arquitetura deles é fraca, porque você conversa com um crente, a primeira coisa que ele fala assim, meu irmão, mas o diabo... Olha que arquitetura horrível!
O diabo, eu estou falando de Jesus, de Deus, está falando de diabo, cara, não tem nada a ver com isso não. Quem edificou você? Quem te instruiu? Olha aí, isso é sério. Então, o que ensina é como diz lá no Antigo Testamento, Oséias, tal povo, tal o sacerdote. Então eu tenho que preocupar com o que você fala, porque o que você fala me representa. O que você fala me representa. O que você faz me representa. Como você está falando, como você está fazendo. Eles vão falar, quem é o seu pastor, cara? Pastor, se eu deixo você fazer isso aí, essa bagunça, essa... Olha você vê. Porque tal povo, tal sacerdote. Então eu, na sobreedificação, preciso de me inteirar cada vez mais e trazer uma palavra que põe você em liberdade, em alegria, em gozo, em toda e qualquer situação. Eles veem você passando para a dificuldade que todo mundo passa na terra, e eles veem você feliz, bonitão, todo arrumado. Fala, como é que você pode viver desse jeito, companheiro, passando por todos esses problemas que nós estamos passando? Eu falei, porque a minha alegria é a alegria do Senhor. Tem que fazer diferença você com os demais. Tem que fazer, você não pode transmitir para eles algo que não está dentro da arquitetura de Deus. Paulo nos ensina em Filipenses, ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você passa por provas, o tanto quanto eu passo e até mais. Já pensou se eu passando pelo que eu estou passando, eu venho trazer ele aqui para o trono? Eu vou pôr todo mundo chorando. Irmão, a luta, o desespero. Vamos orar, irmãos. Todo mundo, coitado do pastor, levanta as mãos, ore por mim. Não é assim que eles fazem? Toda a igreja levanta a mão. Para o pastor ser humilde, né? O pastor, esse pastor humilde aí, ó, ele recebe a oração de todo mundo. Não, ele não é humilde, não, ele é um derrotado. É um derrotado, porque ele não tem que passar essa imagem. A imagem que ele tem que passar, que você está na sobreedificação. Então a sua vida tem que ser melhor do que qualquer vida na terra. Porque você é um edifício de Deus. E com uma arquitetura bonita, as pessoas têm que te ver e falar, pô, que mulher bonita, que homem bonito, cara. Porque um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre constitui um bom remédio. Se você é alegre e feliz, a dor de cabeça some, meu irmão. Sabia? Que sobe uma adrenalina boa sobre você, de alegria e gozo, que some tudo. Porque você vê o que Deus tem para você, e não o que se está oferecendo pelos púlpitos aí. Dá tanto que você vai ganhar tanto. Que isso? Isso é heresia. Eu já tenho tanto. E esse que Deus me deu, o melhor, sabendo que amanhã Ele vai me dar mais. Porque cada dia é um dia. Então você sendo edificado pelo apóstolo Paulo, nas suas 14 epístolas, na terceira etapa, acabou. Você é a pessoa mais feliz desse mundo. Assim é? Você recebe? Apesar das lutas, das dificuldades, das perseguições. Hoje eu sou um dos mais perseguidos, não pelo sistema, mas começando pelos da edificação. Eu sou o perseguido. Do sistema também, é lógico, mas eles ainda não abriram a boca dele. A boca de sapo deles ainda não foi aberta. Mas quando for, segura, porque o pau vai comer. O pau vai comer solto. Quando esses pastores saberem que a edificação acabou, mas a sobreedificação continua, e tem um que é igual ou melhor do que edificou,
Saiba, o pau vai comer solto. Nós estamos sendo preparados para isso, porque muitos dos filhos de Deus que estão com ele sairão de lá e virão. E sem ameaça, tá? Sai de lá, que lá tem diabo. Não. É mostrando que ele é um abençoado, ele é um perfeito, ele é um completo, ele é rico, ele é mais que vencedor. Tem anjos que cuidam dele. Só falando bem. Eles vão falar, essa igreja é melhor do que essa aqui. Aquele arquiteto lá é melhor do que esse aqui, que ele apresenta todo homem perfeito, e lá eles dizem que todos nós somos imperfeitos, errantes na terra. Então, abençoado, vamos olhar todos com olhos da sobreedificação. Você é um abençoado, você é um perfeito, você é um completo, você é um Deus. Você tem o melhor de Deus, os anjos estão contigo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Vamos sempre mostrar o outro lado da moeda. E eles virão por causa desse outro lado da moeda. Assim é? Você recebe? Vamos só falar mais um pouquinho aqui e deixamos a segunda parte para a semana que vem. Em 1 Coríntios 11, 1, olha para você ver aqui, nós estamos ouvindo o apóstolo Paulo, não é isso? O que ele escreveu. Você está me ouvindo? O que Paulo escreveu. E ele diz o seguinte, olha, para nós viver essa vida maravilhosa, ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então eu tenho que ser imitador de Paulo, porque eu imitando Paulo, eu trago o padrão da graça nas suas 3 etapas, que vai te levar a uma glória tremenda. Como também eu sou de Cristo. Isso aqui é importante, nós aprendemos na edificação. Por que Paulo não disse, sede imitadores de Cristo? Por que ele não falou isso? Por quê? Ele primeiro, sede meus imitadores. Ele não falou para você ser imitador de Cristo. Por quê? Porque ele sabia que se ele falasse para eles que eles deveriam imitar a Cristo, eles iam para onde? Para Jesus de Nazaré. Porque eles não tinham bases para conhecer o ressuscitado ainda. Era muito difícil. Que o ressuscitado ia trazer uma nova doutrina. Ia trazer uma nova doutrina. E isso aí para eles era loucura, porque eles estavam acostumados a ouvir quem? Jesus de Nazaré. Então é importante, abençoados, que Paulo, quando diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo, então o apóstolo tem que ser o padrão da igreja, porque ele conhece bem o Cristo ressuscitado e não o Nazareno. Nós não andamos atrás de Jesus de Nazaré, nós não oramos dizendo em nome de Jesus de Nazaré, não. É em nome de Cristo ressuscitado. Dessa forma, nós podemos instruir a igreja e a igreja andar como mais que vencedora. Assim é, pessoal? Então, nós estamos falando sobre as 3 etapas da graça: fundamento, edificação e sobreedificação. E estamos na sobreedificação. Qualquer um que falar para você, ele diz, olha, vem para cá, os edificadores, eu falei, vem para cá. Eu falei, não, eu já estou na sobreedificação. O que eu vou fazer aí? Vou andar para trás, meu filho? Não vai dar, eu estou na sobreedificação. Não, vocês vão entender. Olha, tenha misericórdia, porque eu sei que não é fácil, tá? Fala com eles, não, tá bom, nós aguardamos vocês, uma hora vocês vão entender isso aí. Assim é, pessoal?